Fala, jovem! A paz do Senhor Jesus! Nós estamos em mais um programa, Os Dias da Minha Mocidade. Hoje, o pastor Josias não pôde estar presente, mas eu, Raíssa, estarei aqui no lugar dele, apresentando esse programa maravilhoso. E estamos aqui com os jovens no estúdio. Já vão se apresentar, já vão falar o nome deles. Também o Daniel já vai contar pra gente o tema. Mas antes, eu vou apresentar a vocês o professor que está aqui conosco, professor terceiro ano e vestibular, Luiz Lessa. Paz do Senhor, Paz do professor. Senhor, jovens, estamos aqui para a gente conversar um pouco sobre vestibular. Amém. E agora nós vamos saber um pouquinho, né, sobre esse tema. Daniel vai falar um pouquinho do tema, dos jovens que estão aqui presentes, que vão fazer a pergunta deles e você vai apresentar. Então é com você agora, Daniel. A paz do Senhor, Raíssa, a paz do Senhor ao professor, aos jovens que estão no estúdio, a paz do Senhor Jesus. Não tem uma pessoa mais qualificada para falar sobre o tema de hoje do que o nosso querido professor Lessa. E o tema de hoje é a preparação inteligente para o vestibular. É uma etapa que todos os jovens eles precisam de passar, então esse conteúdo desse programa vai estar rico. Você que está começando a se preparar para o vestibular vai ter um grande proveito neste episódio. Professor, eu começo abrindo esse programa com uma pergunta. A pergunta é: o que é o preparo inteligente para o vestibular? Bom, o preparo inteligente para o vestibular, ele reúne um conjunto de fatores que vão facilitar a sua entrada na universidade. E esses fatores, nós vamos conversar sobre eles hoje. Quais são esses fatores que facilitam a entrada na universidade? Perfeito. Eu estou aqui com jovens do estúdio da região da Igreja de Jardim Camburi 3, do pastor João Vicente. Então, por favor, pode se apresentar e fazer a sua pergunta. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu me chamo Gustavo Barbosa, sou da Igreja de Jardim Camburi 3, como nosso irmão disse. E a pergunta que eu quero fazer para o professor é: como equilibrar um tempo eficiente de estudos para o vestibular com os demais aspectos da vida do servo, seja a vida profissional, a vida espiritual ou outros aspectos presentes na nossa vida? Bom, eu acho que não existe muita diferença no cotidiano. A gente pode pegar, por exemplo, Eclesiastes 11, 9, que ele incentiva o jovem a ser feliz na sua juventude, ele incentiva o jovem a ser feliz na sua mocidade, ele mostra que os jovens têm que ter o coração aberto na escolha da sua profissão. Então, não existe essa... O que eu vou conciliar? Então, você é servo, você vai permanecer servo e vai fazer tudo aquilo que está fora da igreja. Então, socialmente, você vai se comportar. Então, eu escolhi a minha profissão que agrada o meu coração, que agrada os meus olhos. A única coisa que nós temos que lembrar que tudo que é feito, nós teremos que prestar conta. O juiz de Deus vai estar presente. Então, se você pensar nisso aí, você tendo Deus presente na sua vida, a sua escolha, e não existe distinção entre sou servo, então vai ter grande diferença. Não, não tem grande diferença. É só você, tudo que você fizer, aquilo que agrada o seu coração, seja feita na presença do Senhor. É muito importante isso que o professor falou, porque nós temos a segurança, né, que é o Senhor, mas também a gente tem que fazer a nossa parte, né? Os jovens têm que fazer a parte deles, que é estudar, ir atrás, né, do que eles sonham, do que eles querem, o que está realmente no coração deles. Então vamos lá, Daniel, vamos para a próxima pergunta? Vamos seguir. Pode se apresentar, por favor, e fazer a sua pergunta. A paz do Senhor Jesus, meu nome é Sara e minha pergunta para o professor é como devemos proceder quando estivermos indecisos no momento da tomada de decisão do curso. Bom, essa indecisão é uma coisa normal. Para o jovem, ela pode se tornar até saudável quando ele tem
condição para pensar no futuro, na sua profissão futura. Mas era uma coisa normal. Essa indecisão leva a quê? O que ela pode levar, essa indecisão? Você tem que procurar o quê? Procurar a ler tudo aquilo que a profissão que você escolheu. Saber como funciona. Você pode procurar universidades. Você procurar saber qual é o cotidiano do curso e qual é o cotidiano da vida profissional, daquilo que você vai escolher. Então, você pode fazer tudo isso e pode escolher e não escolher certo. E não escolher certo. Isso é problema? Não. É louvável, porque você tentou. E você pode mudar. Vou dar um exemplo. Eu fiz farmácia. No começo do meu curso, eu comecei a dar aula. Eu consegui terminar meu curso de farmácia. Mas tem 50 anos que eu dou aula. Quer dizer, fiz o curso de farmácia, mas o que o meu coração pediu é que eu fosse professor. Então, eu mudei de curso. Isso é algum problema? Não. Isso não é problema. Então, a indecisão é uma coisa comum. Você tem que procurar, antes de você decidir, você procurar o que é o seu curso, o que você vai fazer, e não se preocupar em acertar ou errar. Você fez o possível. Mas se aquele curso não te agradou e você continuar, você não vai ser um bom profissional. Então, você tem que fazer o quê? Abandone esse curso e faça outro. Aquilo que alegra o seu coração. Então, a escolha, a indecisão vai acontecer. É uma coisa normal. Tá? É uma coisa normal. Você pode escolher certo? Pode. Mas pode também escolher o quê? Errado. Aí você muda o curso, a hora você vai acertar. Uma hora você vai se feliz na sua profissão. Com certeza. E, professor, também são muito jovens, né? A idade ainda, a vida está começando, tem muito tempo ainda para escolher. Então, e a gente também tem vários meios, né, de pesquisa. A internet está aí, você pode procurar amigos, familiares da área que você tem um desejo no seu coração, conhecer, se aprofundar, pesquisar aí lá na faculdade, né, ver como é que é o curso. Então, você pode ter esse próprio estudo antes, né, tentar entender como é que é essa profissão que você deseja. E é isso, assim, quando a gente decide alguma coisa, é uma escolha que a gente tem, mas a gente tem as consequências, a gente tem os riscos e tudo mais, mas a gente tem que ser feliz. A gente tem que ser feliz com a nossa decisão. E se você jovem ainda está indeciso, você pode pensar, ficar tranquilo, entender o momento que você está vivendo, não ficar desesperado, ansioso, porque também a gente tem um Senhor além de tudo, né? Ele vai te moldar para o melhor caminho, você vai ter o melhor resultado possível. Então, não fique ansioso, procure saber mais, né, sobre a questão da sua profissão que você deseja. E caso você queira mudar, não há problema nenhum com isso, não há vergonha nenhuma, né? A gente está aqui nós jovens estamos aqui para ir atrás dos nossos sonhos e viver e escolher a nossa profissão e viver na profissão certa. E agora a gente vai chamar o jovem, né, de fora, que não está aqui no estúdio, e eu vou fazer um pouquinho que o pastor Josias faz, que é o seguinte: fala, jovem! A paz do Senhor Jesus, irmãos, meu nome é Rebeca, sou da Igreja de Navegantes, Santa Catarina, e a minha pergunta é: quais são os melhores métodos de revisão para o vestibular? Considerando que aprendemos uma gama muito grande de conteúdos e às vezes não temos tempo para revisar alguma coisa ou para consolidar o aprendizado em si. Amém? A paz do Senhor Jesus. Obrigada, Rebeca. Rebeca da Igreja de Navegantes de Santa Catarina. Agora o professor vai responder a sua pergunta, né, professor? Quais os melhores métodos de revisão para o vestibular? Bom,
não existe uma coisa formalizada em termos de... Existe esse método aqui para você revisar. Muitas vezes é uma coisa muito pessoal. Mas a revisão, existe uma regrinha chamada 3R, que você faz a revisão, você resolve e você reflete. Então, a revisão melhor é aquela que você, ao estudar, você faz um resumo daquilo que você estudou. Para que, na hora que você estiver revisando, você vai rever só os tópicos mais importantes. Como que é que se faz uma revisão? Resolvendo questões. Então, ao resolver questões, você vai verificar se realmente você aprendeu. E entra a parte de refletir. Refletir em quê? Em que você tem que ser sincero com você mesmo. Eu estou bem? Eu aprendi? Então, são os 3 R's. Você tem que revisar, resolver e refletir. Então, a melhor maneira é o quê? É de cada um. Eu sempre gostei de revisar, estudar escrevendo. Mas é uma coisa muito pessoal. Então, se você estuda, faz o resumo, quando você for fazer a revisão, o resumo já está pronto. Aí você já tem aquilo pronto para fazer a revisão. Eu acho que é a melhor maneira de você revisar a matéria. É interessante que você falou, professor, que cada um realmente tem uma forma, né? Tem um jeito aí de fazer essa revisão. Eu lembro que quando eu estava na escola, eu vi 2 amigos e eles estavam fazendo uma brincadeira de questões. Eles colocaram 30 questões para resolver e eles era uma competição que eles faziam de ganhar pontos e tudo mais. E eu achei interessante, porque além deles estarem estudando, eles estavam até se divertindo. E foi uma maneira que eles acharam. E também tem gente que escreve, né? Tem gente que faz desenhos, eu já vi. Então, muito pessoal, né? É muito pessoal. Eu acho que cada um realmente tem o seu jeito. Mas lembrando novamente, a internet está aí para nos ajudar, né? Para a gente até agilizar, muitas vezes, digitar, que é até um pouco mais rápido. Mas aí você vai se moldar da sua forma. Eu acho que os jovens não precisam se empreender ao que o outro está fazendo, mas sim o que ele realmente melhor acha pra ele, né? que é melhor para ele. É isso aí. Então vamos lá, Daniel? Vamos sim, Raíssa. Apenas um comentário. É que talvez o jovem que está ali assistindo, ele clicou nesse vídeo, né, para aqueles que estão assistindo pelo YouTube, talvez clicou achando que a gente daria alguma fórmula mágica de como, não existe, como né? passar no vestibular ou como estudar melhor, mas isso é algo muito pessoal. Então, a disciplina mesmo dos estudos diários, né, acredito que essa é realmente que vale a pena você focar. Mas disso nós vamos falar mais para frente. Isso aí. Agora nós vamos seguir aqui com a jovem no estúdio, pode falar. A paz do Senhor a todos, me chamo Ana Clara. Minha pergunta, professor, é: quais hábitos diários podem melhorar o foco e o rendimento nos estudos? Bom, primeira coisa que eu acho muito importante é você treinar o seu cérebro para quê? Para que você tenha sempre um horário certo de estudo. Para quê? Para que o seu cérebro possa descansar. Então, você tendo um horário fixo para você estudar, isso é super importante. E o resto é o quê? Você dosar sempre um bom sono, uma boa alimentação. E uma coisa muito importante, que é a coisa mais difícil hoje em dia para o jovem. Eu vou estudar. Deixe seu celular em outro lugar. Difícil, né? Muito difícil deixar o celular em outro lugar. A neurociência já provou que quando você está estudando e não pensa no celular, o seu rendimento aumenta em 30%. Então, uma das coisas mais importantes que eu acho para focar é você ter um tempo para o estudo e um tempo para você desligar do estudo. Então, quando você foca no tempo, eu vou estudar de tal hora a tal hora. Você está focando no tempo. Seu cérebro sabe que você vai estudar e depois vai se desligar. Você tem que descansar. Você não pode ter uma fadiga mental.
E principalmente isso. Você tem que ter um sono bom para não gastar energia, uma boa alimentação e sempre quando estudar tentar aproveitar o máximo do seu estudo. Celular longe de você. Porque eu vejo muito no colégio. Ah, Alessa, eu vou estudar ali na biblioteca. Do lado está o celular. Então você está estudando com o celular ligado, estudando com o celular ligado. O aproveitamento é muito curto. Então eu acho que isso aí. Acaba que ocorre uma autossabotagem. A pessoa certeza. olha o celular ali achando que vai ver só uma notificação, alguma mensagem, e aí lembra que tem que tomar água, que precisa ir no banheiro, que sente fome, que o cabelo começa a ficar um pouco para lá, um pouco para lá, e você começa a mexer no cabelo. Então, se aí você botar o tempo vai somar essa somatória toda de estudo, vai ser muito o quê? Muito menor. Pois é, aí acaba até que esquece o que estava estudando e se estava estudando realmente. Isso acontece muito. Às vezes a gente até precisa, né, para pesquisar alguma coisa, mas é muito importante isso do celular, da questão do celular, é que se você tiver que realmente pesquisar alguma coisa, ou pesquisa no final, né, termina de estudar e depois pega o telefone, pesquisa o que você precisava, ou realmente foca, não, eu vou pegar o telefone e vou pesquisar só isso aqui e vou desligar o telefone. E também, eu acho muito importante, assim, um extra aqui, é a nossa organização do nosso dia. Você já acordar com o seu dia organizado, planejado. Isso é muito importante. Coloca cada etapa do seu dia numa gavetinha. Agora eu vou almoçar, agora eu vou fazer uma atividade física, mais tarde eu vou fazer isso, mas tal horário eu vou estudar. E quando você estiver estudando, é isso. Esquece todo mundo, esquece o parente, a mãe, o vizinho, o telefone principalmente, e foca que o seu objetivo vai ser, com certeza, alcançado. Até porque tem as suas prioridades também, né, Raíssa? Se você pretende conquistar aquilo, é claro que você vai ter que fazer um sacrifício em outras coisas. É isso aí. E é por um momento curto de tempo, você não precisa de sacrificar toda a sua vida. É apenas um breve momento ali que você vai se dedicar aos estudos e com certeza isso vai ser muito benéfico para a sua vida. Com certeza. É isso aí. É isso aí, professor. Você tem mais alguma dica aí que você pode dar para a gente, que você não comentou nesse programa? Não, eu acho que nem é uma dica, acho que todos nós sabemos. É continuar a fazer o básico, que é isso que nós comentamos aqui, e não esquecer nunca que nós precisamos nos alimentar espiritualmente. Isso aí. Então, tudo que é feito tem que ser feito na presença do Senhor. É tudo então, para Ele, né? Para o servo, frequentar os cultos, a madrugada, pedir ao Senhor que fortaleça espiritualmente, que dê a direção, e aí pode ter certeza que o sucesso vai ser alcançado. Amém. Amém. É isso aí, Glória a muito Deus. importante o que o professor falou. Também vamos lembrar aqui os cultos, os horários do cultos, vamos tentar, né, organizar para a gente participar dos Com cultos, certeza. né, das nossas atividades da igreja. E logo em seguida, chega em casa, sai mais cedo e estuda, mas dê essa prioridade para o Senhor, que com certeza Ele vai te dar a bênção que você precisa. Glória a Deus. Amém, jovens? Tudo respondido? Tudo certo? Amém, Daniel? Amém, Raíssa. Esse foi o programa do episódio 1 do tema A Preparação Inteligente para o Vestibular. Eu peço àqueles que estão no YouTube, por favor, pause o vídeo agora e clique no gostei. Já comenta também, tem vários comentários carinhosos que nós sempre lemos no final. E compartilhe com aquele que está nessa luta junto com você, que vai fazer o vestibular, que vai fazer a prova. Então é muito importante que vocês estejam todos juntos. Aliás, nós somos igreja, então a igreja precisa de estar em comunhão. Agradeço a participação do professor, a participação dos jovens aqui e com certeza vai ser de grande edificação para os jovens que estão nos assistindo. Amém. 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 Obrigada a todos os jovens que vieram, né, de Jardim Camburi 3, é isso, né? Obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Daniel, mais uma vez. Amém. Estamos aqui, mais uma vez no programa, Os Dias da Minha Mocidade. Lembrando também que é aquela fala que o pastor Josias sempre fala. A juventude não está na idade, está aqui, ó, na cabeça. E eu queria falar um comentário aqui de uma irmã que nos mandou no YouTube. @Rebeca L. Nogueira. A paz do Senhor Jesus, sou de Manaus.
Sempre uma bênção esse programa. Louvado seja o nome do Senhor. Realmente, esse programa é sempre uma bênção. A gente aprende muito. Hoje foi um programa sobre o vestibular, né? Sobre os estudos dos jovens, mas sempre lembrando que a gente tem o Senhor em cada fase, em cada etapa da nossa vida. E essa do vestibular, essa dos seus estudos, não é uma que tem que ficar de fora. Tem que ficar na presença do Senhor, em comunhão com o Senhor. Obrigada, professor. Volte mais vezes, Com certeza. Será sempre bem-vindo. É só chamar. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos.